113. Depois dessas palavras, Moisés fez avançar todo o povo, com suas mulheres e filhos, para que eles mesmos ouvissem a voz de Deus e recebessem diretamente de sua boca os mandamentos, para não diminuir a estes a autoridade, como recebidos apenas pelo ministério de um homem. Assim, ouviram todos uma voz do céu, que lhes falava muito distintamente, e escutaram os preceitos que Moisés lhes deu depois, os quais estavam escritos nas 2 tábuas da lei. Êxodo 20. Não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. E há um só Deus, e somente Ele deve ser adorado. E não se deve adorar a imagem de animal algum. E não se deve jurar em vão nome de Deus. E não se deve profanar por obra alguma a santidade e o descanso do 7º dia. Deve-se honrar pai e mãe. Não se deve cometer assassínio. Não se deve cometer adultério. Não se deve roubar. Não se deve dar falso testemunho. Não se deve desejar coisa que pertença a outrem. Êxodo 21. 0 Povo, depois de haver recebido esses mandamentos da própria boca de Deus, como Moisés lhes havia dito, retirou-se alegremente. Nos dias seguintes, foram várias vezes procurar Moisés em sua tenda, a fim de rogar-lhe que obtivesse de Deus leis para a sua política e para o governo da república. Ele o prometeu e o assim fez, algum tempo depois, como relatarei mais tarde, pois resolvi escrever um livro a esse respeito. 114. Êxodo 24. Algum tempo depois, Moisés voltou ao monte, subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias. Essa demora os pôs em grande pena, e a dúvida de que algum mal lhe tivesse acontecido era a causa principal de seu sofrimento. Cada qual falava a seu modo. Os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado, outros imaginavam que Deus o havia levado consigo, e os mais sensatos hesitavam entre as 2 opiniões, considerando numa a desgraça que pode ocorrer a todos os homens consolando-se à vista da outra, que lhes parecia mais conforme à virtude de Moisés. Porém, na dúvida de nunca mais poderem contar com tal chefe e tão poderoso protetor, viram-se em extrema aflição, porque não viam esperança alguma que lhes mitigasse os temores. Mas não ousaram levantar acampamento, porque Moisés lhes havia ordenado que esperassem naquele lugar. Ele voltou, por fim, depois de 40 dias, sem ter sido alimentado por comida humana durante todo esse tempo. A presença dele encheu o povo de alegria. Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-os que ele havia ordenado, no que se refere à maneira como deviam agir para viver em perfeita felicidade, que construíssem um tabernáculo, ao qual ele desceria algumas vezes. Eles deveriam levá-lo consigo, a fim de não serem mais obrigados a consultar a Deus no Monte Sinai, porque quando ele estivesse no tabernáculo receberia ali os votos do povo e ali lhes escutaria as orações. Moisés ensinou-os, segundo o que o próprio Deus lhe havia manifestado, como ele queria que se construísse o tabernáculo, que era como um templo portátil, e exortou-os a não perderem tempo em construí-lo. Apresentou-lhes em seguida 2 tábuas, nas quais Deus havia gravado com as próprias mãos os 10 mandamentos de que acima falamos, estando 5 em cada tábua. 115. Êxodo 35. Essas palavras e mais a alegria pela volta de Moisés causaram-lhes tanto prazer que se puseram imediatamente e com grande ardor ao trabalho. Para a construção do tabernáculo, ofereciam todos ouro, prata, cobre, madeira incorruptível, pelo de cabra, peles de carneiro brancas, da cor de jacinto, de púrpura e de escarlate, lãs tingidas com essas mesmas cores e linho muito fino. Doaram também pedras preciosas, que se encastoam no ouro e com as quais costuma-se fazer adornos, e grande quantidade de excelentes perfumes. Depois que todos assim contribuíram para o empreendimento, dando tudo o que podiam, e alguns mesmo mais do que podiam, Moisés, segundo a determinação que recebera de Deus, escolheu os homens mais capazes para trabalhar naquela obra, tanto que, tivesse o povo a liberdade de escolher, não teriam lançado os olhos sobre melhores peritos. Ainda vemos os seus nomes nas Sagradas Escrituras, a saber, Bezalel, da tribo de Judá, filho de Uri de Midian, e Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan.
O povo demonstrou tanto ardor por essa obra e ofereceu com tanta alegria o seu trabalho e os seus bens que Moisés foi obrigado a publicar, por sugestão dos encarregados de executá-la e a som de trombeta, que nada mais era necessário oferecer, pois de nada mais se precisava. Começaram então o trabalho segundo o modelo e o desenho que Deus entregara a Moisés, no qual estava determinado também o número de vasos sagrados que se deveriam usar no tabernáculo para servir aos sacrifícios. Se os homens demonstraram liberalidade nessa circunstância, as mulheres não fizeram menos, pois forneceram tudo para as vestes dos sacerdotes e para os ornamentos necessários à celebração dos louvores a Deus com pompa e magnificência. Capítulo 5 Descrição do tabernáculo. 116. Estando assim preparadas todas as coisas, os vasos de ouro e de cobre, os diversos ornamentos e as vestes sacerdotais, Moisés, depois de anunciar que aquele seria um dia de festa e que cada qual, segundo as suas posses, ofereceria um sacrifício a Deus, começou a fazer o tabernáculo, deste modo. Ordenou primeiro que se fizesse um cercado, no meio do qual o tabernáculo devia ser construído, medindo 100 côvados de comprimento e 50 de largura. Havia de cada lado, no sentido do comprimento, 20 colunas de bronze e 10 no fundo, no sentido da largura, cada uma com 5 côvados de altura. As suas cornijas eram de prata, com anéis também de prata. As suas bases, que eram de bronze dourado, tinham longas pontas por baixo, para serem fincadas na terra, semelhantes às que se põem na extremidade das lanças. Havia na extremidade inferior de cada coluna um prego de cobre, sendo que a parte que sobressaía da terra tinha um côvado de alto e aí amarravam-se cabos, os quais passavam pelos anéis para se fixarem no teto do tabernáculo e assim firmá-lo contra a violência dos ventos. Um grande véu de linho estendido, em redor, desde as cornijas até a base, cercava como um muro todo o recinto. Assim eram os dois lados e o fundo. A frente desse recinto tinha também 50 côvados, e havia nessa extensão uma abertura de 20 côvados, para servir de entrada. De cada lado da abertura, existia uma coluna dupla de bronze revestida de prata, exceto a base. Essa dupla coluna era seguida, para dentro do recinto, por 3 outras colunas, dispostas de cada lado em linha reta, em distância proporcionada para formar um vestíbulo de 5 côvados de extensão, que também era cercado, como o resto do recinto, por um véu de linho. Um outro véu, de 20 côvados de comprimento e 5 de altura, pendia à entrada e à saída. Era tecido de linho, púrpura e jacinto e reproduzia diversas figuras, nenhuma, porém, de animal. Havia dentro do vestíbulo um grande vaso de cobre sobre uma base do mesmo metal, de onde os sacerdotes tomavam água para lavar as mãos e borrifar os pés. Moisés mandou colocar o tabernáculo no meio, mas voltou-lhe a entrada para o oriente, a fim de que o sol, ao nascer, o alumiasse com os primeiros raios. O tabernáculo media 30 côvados de comprimento e 12 de largura. Um de seus lados estava voltado para o sul, o outro para o norte e o fundo para o ocidente. Cada lado era composto de 20 pranchas de madeira cortadas em ângulo reto, cada uma com 1 côvado e meio de largura e 4 dedos de espessura. Eram todas revestidas com lâminas de ouro, e havia por fora de cada prancha 2 ferrolhos, um no alto e outro embaixo, que passavam através de 2 anéis, os quais prendiam as pranchas uma à outra. O lado do ocidente, que era o fundo do tabernáculo, era composto de 6 peças de madeira dourada de todos os lados, e tão bem unidas que pareciam uma só. Vê-se, pela descrição das peças que compunham cada um dos lados, que elas chegavam todas juntas ao comprimento de 30 côvados, pois havia 20 delas e cada uma tinha 1 côvado e meio de largura. Quanto ao que se refere ao fundo do tabernáculo, as 6 peças de que falamos atingiam apenas 9 côvados, e aí se unia uma de cada lado, de mesma largura e altura que as outras, porém muito mais grossas, porque deviam ser postas nos ângulos desse edifício. No meio de cada uma dessas peças, havia um prego dourado, e todos os pregos estavam colocados numa mesma linha, de tal modo que se defrontavam todos. Grandes bastões dourados, medindo 5 côvados cada um, entravam nesses pregos e uniam todas as pontas, porque os bastões encaixavam-se uns nos outros.